sente que você trabalha, trabalha e não sai do lugar, o problema pode estar em coisas tão pequenas que você nem percebe que são manias de pobreza. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda e aqui nós estamos vivendo e aprendendo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 7 hábitos, 7 coisas que fazem você se manter na escassez e na pobreza. E como sair de cada um deles. Então fiquem até o final porque é algo muito importante que vocês vão aprender aqui hoje. A coisa número 1 é fofoca. Quando você tá cuidando mais da vida do outro do que da sua própria vida, tem alguma coisa de errado aí. Você não vê valor em você mesmo. Você tá vendo valor mais na vida da outra pessoa do que na sua vida, no seu merecimento. Então esse hábito pode fazer qualquer pessoa ir de ladeira abaixo na própria vida. Falo isso por experiência própria, já fui essa pessoa que se importava mais, a minha família é muito assim, e me dá um nervoso extremamente grande quando eles começam a falar da vida das outras pessoas, porque assim, você tem que falar dos seus sonhos, das suas metas, do que você vai conquistar, do que você vai realizar. Então, quando você se vê em um ambiente de fofoca, sai de perto. Ou quando você se vê mesmo até ali no seu Instagram, xeretando a vida das outras pessoas, dos famosos, faz uma limpa, sabe? Sai desse ciclo, sai desse meio, você vai ver quanto tempo vai te sobrar, quanta energia vai te sobrar, e você começa a focar muito mais na sua própria vida. O hábito número 2, que te mantém na pobreza, é a cegueira financeira. Nós nunca fomos ensinados a lidar com dinheiro. Inclusive, eu acho que é algo que deveria ser ensinado nas escolas, é muito importante, né? É algo que a gente vai usar para a vida toda. Mas possivelmente seus pais não te ensinaram sobre finanças. Tudo que você aprendeu de finanças é você observando e você repetindo os hábitos das pessoas que você já conviveu. Então, pode ser que seus pais tenham vivido uma vida de escassez, uma vida em que tudo era difícil, em que não se tinha condições de ter algo do bom e do melhor, ou que apenas sobreviviam, e você repete isso na sua própria vida. Por mais que você tenha uma situação financeira dos seus pais, a probabilidade de você estar repetindo os mesmos comportamentos deles ou das pessoas que te criaram é muito grande. Então, para sair desse ciclo, você tem que estudar, mudar a sua mentalidade. E isso é uma coisa que acontece aos poucos, mas você precisa começar. Então, estuda sobre finanças. Tem vários canais aqui no YouTube que ensinam sobre finanças do zero e podem fazer você mudar a forma com a qual você lida com o seu dinheiro. Você saber onde você está colocando o seu dinheiro, você saber onde investir, como sair das dívidas. O 3, que eu considero o mais importante de todos, e também tem a ver com um pouquinho que eu falei anteriormente, é a estagnação intelectual. A estagnação intelectual é a gente achar que só o que a gente aprendeu na escola ou na faculdade é o suficiente e parar no tempo, não estudar, não se desenvolver como pessoa, não ler nenhum livro. Eu fico chocada quando às vezes as pessoas falam que passou um ano todo e não leu nenhum livro. Eu falo, gente, nem um único livro. Inclusive, eu tenho uma lista de livros aqui que eu recomendo, são todos de desenvolvimento pessoal. Tá aqui no link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você não estuda, se você não procura ser uma pessoa melhor, você vai continuar sendo a mesma pessoa, você não vai evoluir. E para você evoluir tanto a sua vida financeira quanto a sua mentalidade, você precisa estar em constante aprendizado, em constante evolução. Se tem uma única coisa que pode te tirar da pobreza, que pode te tirar dessa mentalidade de escassez, é você estudar. É você procurar sempre ser uma pessoa melhor. Não adianta você falar, mas eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu sei como fazer. Não. Os livros podem te ensinar coisas assim que você nem imaginava que eram possíveis. Então, invista seu tempo em estudo. Tira um dia na sua semana que você fica ali o fim de semana inteira rolando no feed e coloca a sua cabeça para pensar. Coloca ali para você ler um livro. Procura um único livro para você ler ali, que seja no mês esse livro, mas leia, evolua. Cresça, porque isso vai fazer diferença enorme lá no seu futuro. O hábito número 4 é você frequentar lugares que te levam para baixo. Você ter a companhia de pessoas que te levam para baixo, você frequentar lugares assim que não agregam em nada na sua vida. Lógico, a gente tem que se divertir, todo mundo tem esse direito, mas quando você frequenta muito esse tipo de lugar, você vê que não sai de nada dali, sabe? De bom. Eu não vejo sentido nenhum em você perder os seus dias, os seus finais de semana, enquanto você poderia estar buscando ser uma pessoa melhor, você tá só passando o seu tempo. Então toma cuidado com o tipo de pessoas que você convive. Se são pessoas que não querem nada com a vida, que você sabe que não vão ter um futuro, você tá ali no meio também, você também vai consequentemente andar nesse mesmo barco. O hábito número 5 é algo que a gente vê bastante acontecer aqui, acho que é muito cultural do Brasil, é você se endividar
para se mostrar para outra pessoa, para provar alguma coisa para alguém. E aí você acaba gastando dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que não estão nem aí para você, só porque isso vai preencher o seu ego. Eu sei que isso é uma coisa difícil de admitir que a gente faz, né? Mas eu também já fui assim por algum tempo na minha vida. E eu queria comprar porque assim para provar que eu consigo, para provar que eu tenho condições. Quando na verdade eu tava gastando com coisas que não faziam sentido nenhum, assim, para mim. Não era tão importante, eu tinha outras prioridades. Então, se você tem esse hábito, já vai se desapegando, sabe? Assim, ninguém se importa de verdade com você, tanto quanto você se importa. Quem vai ser prejudicado fazendo isso é você mesmo. Tenta tirar esse hábito do consumismo, o hábito da ostentação, que eu sei que é algo que acontece bastante também. Então, você se livrando disso, sobra muito mais dinheiro para fazer o que é realmente importante. E você sai dessa mentalidade de querer agradar as pessoas, de ter que fazer alguma coisa para os outros, e você começa a focar apenas em você. O sexto hábito que te mantém na pobreza e na escassez é a reclamação. Quantas vezes a gente reclama de porque não tem, porque tá faltando, porque não vai dar? Isso é uma coisa assim que quanto mais você reclama, mais você atrai isso para você. Não é algo assim, eu tô reclamando para desabafar. Não, é uma energia que você tá gastando com a reclamação, né? Você poderia estar muito pior. Você poderia estar com uma situação financeira muito mais difícil do que você tá hoje. Então, ao invés de estar reclamando, foca no que você já tem. Né? Agradece pelo que você já tem. Se você tem comida para comer hoje, uma roupa para vestir, um lugar para morar, agradece. Por mais que seja pouco, por mais que não seja o seu sonho, se você não está sabendo cuidar e agradecer do que você já tem, dificilmente você vai conseguir ter mais do que isso, entende? Porque quando você reclama, você está focando no problema e não na solução. E sétimo e último hábito que te mantém na escassez é viver para o fim de semana. Eu sei, gente, que é difícil trabalhar, eu sei que às vezes a gente tá cansado, a gente só quer descansar, mas a vida não é só fim de semana, a vida não é só isso. Quando você tá focando só no seu descanso, no seu prazer, no seu lazer, você acaba deixando o resto de lado. E sua vida é muito mais do que o fim de semana apenas. Dessa forma, você tá educando o seu cérebro a fugir dos problemas, a fugir da solução, a fugir das responsabilidades. E quem foge não é uma pessoa próspera. Quem foge não consegue evoluir na vida, você tem que encarar de frente, né? Não é só sobreviver os finais de semana, a vida está acontecendo todos os dias. E são nesses dias, principalmente os dias da semana, que são os dias que você está lutando para ser alguém melhor, para ter algo melhor na sua vida. Então não queira viver sua vida apenas nos finais de semana, né? Com aquele pensamento de cansaço, de preguiça, de zero esforço. Aproveite cada dia para ser uma pessoa melhor. Então, se você tem alguma dessas manias, se você identificou alguma delas, deixa aqui nos comentários para eu saber qual delas que você vai se livrar, porque não é só identificar, é tomar uma atitude e fazer acontecer. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu gravei sobre organizar os seus horários, porque é assim que você começa a evoluir na sua vida. E eu espero você então no próximo vídeo. Tchau, tchau!